et si sensus deficit, affirmandum considerum sola fide sufficit, tantum ergo sacramentum. Vamos iniciar hoje, então, o nosso segundo vídeo da série Os Apóstolos, Vida, Missão e Martírio. Iniciemos pedindo a Nossa Senhora, que foi uma grande incentivadora também dos apóstolos, nossa mãe piedosa, que nos oriente fazendo uma oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos propriamente falando de dos apóstolos, dando a sequência, né? Na verdade, esse vídeo de hoje nós vamos iniciar falando dos apóstolos, né? Um por um, né? Vamos falar de todos eles até encerrarmos essa nova série de vídeos. Mas antes eu gostaria de ler para vocês um trechinho do Catecismo da Igreja Católica que fala um pouco dos apóstolos, né? E da missão que eles desempenharam na edificação da Igreja de Cristo. No artigo 2, número 74 e também o número 75, que eu vou ler para vocês. No artigo 2, a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para salvação de todos os povos. Daí vem o artigo 1º, a tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda verdade salvífica e toda regra moral. Isso diz, né, no catecismo da nossa igreja a respeito da importância dos apóstolos na Igreja de Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, então, nós vamos começar a falar deles, né? Os apóstolos que levaram adiante a missão que Cristo ordenou, não menos com o preço da própria vida. Hoje falaremos de São Matias. São Matias, ele é citado pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 ao 26. Matias se tornou um dos 12 apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus. Foi ele quem ocupou o lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou depois de perceber o grave erro que cometera. O número 12 era muito importante para o grupo dos apóstolos, pois simbolizava as 12 tribos de Israel, que por sua vez simbolizava todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos de Jesus simbolizavam, assim, a restauração do povo de Deus. Por isso, era importante escolher o 12º apóstolo. Por ter sido escolhido depois, ele é chamado também de apóstolo póstumo. Nós vamos ver também em sequência, né? Como foi a escolha de São Matias.
Depois da ascensão de Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Irmãos, em Judas se cumpriu o que dele se havia anunciado na Sagrada Escritura. Com o preço de sua maldade se comprou um campo. O Salmo 109 ordena que outro receba seu cargo. Convém então que elejamos um para o lugar de Judas. E o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu com nós. Desde que foi batizado por João Batista, até que ressuscitou e subiu aos céus. Então tinha que ser alguém que conviveu com Jesus Cristo desde o início, né? Que estava junto com Jesus e com os 12 desde o início. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, não é Barrabás, é Barsabás, José, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 26. Foi assim a escolha, né? Discípulo fiel. Através deste relato do livro dos Atos, podemos deduzir que, embora não tenha sido contado entre os 12 desde o início, Matias foi um discípulo de Jesus e acompanhou o ministério do Mestre desde o início. E o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João até que ressuscitou e subiu aos céus. Portanto, ele conheceu Jesus pessoalmente. Certamente deve ter sido um dos 72 discípulos que Jesus enviou a pregar pelas cidades, conforme está em Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 24. Matias era, portanto, um discípulo fiel de Jesus. Tanto que estava lá, presente entre os seguidores do Mestre, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Cabe ressaltar que essa escolha ela só se deu depois que Jesus já tinha ido para o céu, né? Jesus já, depois da morte, depois da ressurreição, depois que Jesus subiu ao céu, depois do Pentecostes, né? Onde os apóstolos entenderam realmente a missão, houve a escolha. Evangelizador. Segundo a tradição, o apóstolo São Matias, depois de receber a força do Espírito Santo em Pentecostes, saiu em missão para evangelizar a Judéia, a região da Capadócia, e depois ainda esteve nas terras distantes da Etiópia. Sua missão foi eficaz e converteu muitos em todos esses lugares. Por isso mesmo, ele sofreu duras perseguições até consumar com o martírio. Como eu já disse, né, em outras passagens, todos os apóstolos de Jesus, todos os 12, aí agora incluindo Matias, foram martirizados. O único que não morreu martirizado foi São João, mas também foi martirizado. Então, o martírio de São Matias. São Matias sofreu duras perseguições durante toda a sua missão apostólica, porém não desanimou. Incansável, anunciou o Evangelho de Jesus Cristo até o fim de sua vida. E entregou sua vida por Cristo. A tradição conta que São Matias morreu por apedrejamento e que depois disso foi ainda decapitado na cidade de Jerusalém. Sabe-se que ele testemunhou até o fim sua fidelidade a Jesus,
a despeito das injúrias, das torturas e da morte. Por causa de seu testemunho, muitos se converteram à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As suas relíquias, conta a tradição da nossa Santa Igreja, que Santa Helena, a mãe de Constantino, o imperador romano, ordenou a trasladação das relíquias do apóstolo São Matias para a cidade de Roma. Uma parte delas permaneceu guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. O restante foi trasladado para a igreja de São Matias, que fica na cidade de Treves, na Alemanha. Há uma tradição que diz que essa cidade foi evangelizada por São Matias. Por isso ele foi instituído como seu padroeiro. Então, irmãos em Cristo, essa foi a história do apóstolo São Matias, o último que chegou como sendo apóstolo, né? Escolhido para substituir o traidor Judas. Né? Mas ele teve uma grande missão dentro da nossa fé cristã, dentro do apostolado e dentro da igreja. Né? E através da sua vida, da sua pregação e do seu martírio, muitos naquela época difícil foram convertidos. E como eu disse, todos que seguiram a fé de Cristo, seguiram o Evangelho e o pregaram, dos apóstolos, né, acabaram mortos em nome de Cristo. Ficamos por aqui hoje, né, e aguardo vocês no próximo final de semana. Falaremos de um outro apóstolo, vou até anunciar aqui qual será, né? Como aqui hoje foi São Matias, o próximo será Judas Iscariotes, o traidor. Não podemos deixar também de falar dele. Fiquemos todos com Deus e que a bênção de nosso Senhor desça sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.